Meus irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é Estevão, diretor estadual do Espírito Santo. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Paulo nos ensina lá em 2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amor de Deus e constância de Cristo. Que desafio, hein? Que desafio. A verdade é que a gente aprende a amar porque Deus nos amou primeiro. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Lá em 1 João, livro que possivelmente foi escrito pelo apóstolo João, nós aprendemos que se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então é com Ele que a gente aprende amor. Não tem muito segredo, não tem para onde fugir. Então é com Deus que a gente aprende a amar, porque Ele é o próprio amor. Deus é amor. Deus não é só o amor, mas Deus é amor. Mas Paulo nos dá um desafio um pouco além, né? Ele diz que a gente tem em nosso coração o amor de Deus e a constância de Cristo. E é aí que talvez o caminho estreite um pouco mais. Ter a constância de Cristo. E lógico, nós sabemos sobre a vida, sobre o legado, sobre a obra de Cristo. Então, ter a constância de Cristo, meus irmãos, de fato não é fácil. A palavra que é traduzida para nós como constância, ela na verdade significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza. Será que nós temos tido essas características como homens e mulheres de Deus? Pessoas que carregam o título de imitador de Cristo? Se a gente for parar para pensar, essas características elas são muito presentes em todo grande homem, todo grande personagem da Bíblia, né? Seja na fé de Abraão, seja na paciência de Jó, José do Egito, a firmeza de Daniel, por que não dizer a estabilidade, a confiança, a permanência de Estevão, né? Sendo apedrejado, mas ele estava ali permanente, fiel até o fim. Mas lógico, principalmente com Jesus, não tem para onde fugir. Jesus é nosso exemplo, é nosso foco. Jesus é nosso foco. Augustus Strong, um teólogo muito conhecido, ele nos diz que constância é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade e fé. Meu irmão, independente de sofrimento ou não, nós possamos aprender um pouco mais. E como nós aprendemos um pouco mais, principalmente com Cristo, que sofreu inúmeras perseguições, sofrimentos, injustiças, tristezas, momentos de angústia, mas permaneceu fiel, foi constante até o fim. Por quê? Porque ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia o porquê dele ter vindo para a terra. Ele sabia o porquê. Então, isso gerou constância. E é muito interessante a gente pensar que essa constância de Cristo, por saber o propósito, por entender o propósito, está atrelado, está entrelaçado muito intimamente com o amor dele por nós. E eu fico maravilhado com esse versículo de 1 Tessalonicenses, que Paulo diz para nós termos em nosso coração o amor de Deus e a constância de Cristo. E Cristo tinha as duas coisas. E como imitadores de Cristo, nós devemos imitar somente a Cristo. Solos Cristo. É só Ele. Mas nós temos alguns pontos muito importantes e essenciais como homens e mulheres de Deus que nós precisamos manter a constância. Nós devemos ser constantes em tudo, tá? Em tudo, absolutamente tudo. O que dissemos, o que cremos, nós seguimos até o fim.
Mas existem alguns pontos que são muito importantes e que, infelizmente, na igreja atual nós temos perdido, nós temos visto pessoas se desviando dessa constância e muitas vezes sendo tido como natural. Então, o primeiro ponto que eu anotei é que nós devemos ser constantes nas nossas atitudes sobre pecado e justiça. Pecado é pecado independente de quem comete. Pecado é pecado em qualquer circunstância. Pecado é pecado dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, na minha casa, no meu trabalho. É pecado quando um abençoado não dá seta e muda de faixa e nos dá uma fechada e a gente profere uma palavra de maldição sobre a vida dele, a gente profere uma palavra torpe. É pecado de qualquer forma. Então, que nós possamos ser constantes nas nossas atitudes contra o pecado, para sermos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. O segundo ponto que nós devemos ser constantes, lógico, como eu disse, a gente tem que ser constante em tudo, mas esses são alguns pontos que eu vejo que às vezes a gente negocia e nós não somos negociáveis. Nossa constância não é negociável. O segundo ponto é que nós devemos ser constantes na nossa determinação de servir a Deus. Nós não servimos de vez em quando. Nós não servimos só quando nós estamos felizes. Nós não servimos só quando nós nos sentimos amados. Nós não servimos a Deus só quando Deus fez, Deus cumpriu, Deus ouviu minha oração e fez aquilo que eu queria. Não, nós não somos crianças, nós somos homens maduros. Nós sabemos que nós devemos servir a Deus por amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos essa constância. Essa constância, essa consciência. E devemos ter essa constância. Em nome de Jesus. O terceiro ponto que nós devemos ter constância é na instrução, veja bem, na instrução e disciplina daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nos buscam como referência, daqueles que buscam orientação, nossa orientação. Nós devemos ser constantes nessa instrução e disciplina. Nós devemos estabelecer limites e ajudar as pessoas a viverem conforme os princípios de Deus. Mas como que eu vou ensinar alguém a viver conforme o princípio de Deus, conforme aquele padrão pré-estabelecido na Bíblia, se eu não vivo? Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Eu vou ser um mero repetidor? Eu vou pegar algo pronto e simplesmente repetir para o outro? Não, meu irmão. Em nome de Jesus, que nós sejamos exatamente aquilo que nós pregamos. Outro ponto muito importante, esse aqui, eu não vou nem falar muito. Devemos ser constantes no compromisso do nosso casamento. Quando eu me casei, eu prometi amar e ser fiel durante toda a minha vida. Eu sou um homem, eu não sou um moleque. A minha palavra tem valor. É fácil? Não é fácil. Mas eu honro a minha palavra. Porque honrando a minha palavra, eu honro o meu Deus, eu honro Cristo, que é quem eu digo que imito. E como que eu vou dizer que eu imito ele se eu não tenho características dele? Que imitação é essa? Quando alguém chega e diz que é um imitador, você fala, imita o Silvio Santos aí. Como que você sabe se ele é um bom imitador ou não? Se parece, é lógico. Então, meu irmão, sendo imitadores de Cristo, nós devemos, isso é inegociável, nós devemos parecer com Ele. E isso não é fácil, não é romântico, não é bonito como muitos dizem por aí. Pelo contrário, é com lágrima, suor e sangue, é derramando sangue, é lutando dia após dia. O quinto e último ponto sobre constância que eu anotei é que nós devemos ser constantes na nossa palavra. Palavra. Discípulo de Cristo fala a verdade. Não tem divergência entre o que fala e o que vive. Nós não somos meros repetidores.
Nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. Não terceirize aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Nós somos o Filho de Deus e todo filho de Deus carrega o DNA do Pai. Que Deus nos ajude em nosso coração a sermos constantes, como Cristo foi. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Solos Cristos, Brasil. Solos